Olá, pessoal. Eu sou a professora Josefina Oliveira, professora de Redação e Língua Portuguesa. Mais uma vez aqui na plataforma Gonçalves Dias com você. Agora no projeto Aprova Mais, o Enem dos concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Acompanhe nossas aulas. Se você quiser baixar a apostila, você pode baixar aí no QR Code ou então você pode olhar aí na descrição do link, tá? Com certeza nós estamos aqui com uma preparação de qualidade para você arrasar no Enem dos concursos. Hoje nós vamos começar particularmente com um dos aspectos mais importantes para essa prova, que é a parte de interpretação de texto, de análise de texto. Se você quiser mandar bem nessa prova, você precisa garantir interpretação textual, compreensão textual. Quando a gente pensa na análise de texto, nós precisamos observar que o texto ele não é um amontoado de informações. O texto ele passa necessariamente por uma organização de ideias. E quando eu estou lendo um texto, para eu entender esse texto, eu preciso observar esses aspectos organizacionais para fazer com que o texto, de fato, seja um texto. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos iniciar falando do que é texto e do que é contexto e a importância disso na interpretação. Quando nós falamos do texto, o texto é uma relação interativa. Quando nós nos comunicamos, nós estamos usando texto, quer seja o texto verbal, quer seja o texto visual, quando eu não uso palavras, quer seja o texto escrito, quer seja o texto oral. Então, a nossa vida é em contato com textos. E estabelecemos as interações com esses textos. E para nós entendermos o texto, nós precisamos observar quais são os elementos que contribuem para que um texto seja considerado um texto. O que de fato caracteriza um texto como um texto. Aqui nós iniciamos levando em consideração alguns aspectos. Primeiro aspecto, todas as vezes que nós pensamos num texto, nós pensamos num processo de comunicação. Então, esse texto ele vai trazer aspectos linguísticos. Josefina, e o que são esses aspectos linguísticos? São associados aí ao código comunicativo, né? Associado aí no caso da nossa língua, quando nós utilizamos ou a palavra oral ou a palavra escrita, nós estamos fazendo uso do código linguístico. Aqui eu fiz a associação do código linguístico, mas a gente tem o processo comunicativo com outras linguagens. Nós temos o processo comunicativo do gesto, nós temos o processo comunicativo das cores, nós temos o processo comunicativo das imagens. Então, percebam, tudo isso é texto e tudo isso é interação. Além de observarmos o aspecto do código que está sendo usado, o código linguístico, ou numa referência, né, de uma linguagem verbal ou de uma linguagem visual, nós vamos levar em consideração também a organização do texto. O que faz um texto ser um texto é a possibilidade de ele estar organizado, para que quem vai receber esse texto entenda o que está sendo transmitido ali. Então, eu preciso estabelecer uma organização. Essa organização é que vai dar lógica, que vai dar coerência para o texto. E além dos recursos linguísticos e da organização, o que mais nós precisamos dentro da perspectiva de entendimento de um texto? Nós precisamos dos conjuntos de saberes, que eu vou traduzir aqui para vocês como contexto. Às vezes nós fazemos a leitura de um texto e não conseguimos entender o que o autor disse, porque nós não contextualizamos, porque às vezes nós não temos esse conjunto de saberes que nos capacita a entender sobre o que o autor está falando. Isso acontece muito quando nós trabalhamos textos de linguagem específica, né? Textos de divulgação científica, texto que trabalha dentro de uma associação mais restrita da comunicação, às vezes até mesmo leitura de textos literários. Nós sentimos dificuldade muitas vezes porque nós falhamos no processo da contextualização, certo? Então, são três elementos imprescindíveis quando nós falamos sobre análise de texto, tá? E o que mais é importante nós atentarmos aqui? Todas as vezes que nós temos um texto, nós vamos pensar num processo comunicativo envolvendo três pontes, tá? Três elementos que estão entre si ligados, certo? Primeiro, o produtor. Existe alguém que vai fazer aquele texto.
a pessoa que escreve um texto, ela tem uma intencionalidade comunicativa. É muito importante você pensar nisso. Todas as vezes que você lê um texto, aquele texto tem uma intenção. Essa intencionalidade comunicativa é exatamente o processo de análise de texto. Eu vou entender qual foi a intenção do autor, o que ele está dizendo com isso, o que ele pretendeu dizer com aquela informação. Então, nós vamos pensar a partir da perspectiva de quem produz o texto. Temos associado aqui o próprio texto nesse processo, certo? Nessa conexão. Então, eu tenho quem produz e eu tenho o próprio texto que está sendo produzido. E esse texto ele precisa ser organizado para que o leitor entenda aquilo que está sendo transmitido. E do outro lado, nós temos o leitor ou ouvinte do texto. No caso, né, nós estamos aqui comunicando, eu estou falando e vocês estão me ouvindo, então vocês são ouvintes. Então, eu preciso organizar o meu texto para que vocês entendam o que foi que a professora Josefina disse nesse vídeo, sobre o que ela falou, quais foram as orientações que a professora Josefina deu, certo? Então, quando eu penso na minha aula, eu penso em vocês. Eu vou produzir a minha aula, eu tenho aqui a aula no slide apresentando para vocês, mas eu penso em vocês, como é que vocês vão receber essas informações. E nós precisamos estabelecer essa relação como um aspecto dinâmico e não como um aspecto estático, certo? Há uma interação entre autor, que é o produtor do texto, o próprio texto e o próprio leitor. Às vezes eu entendi desse jeito, certo? Tudo bem, às vezes você tem ali a referência da análise de texto, uma forma de percepção daquela realidade que está ali descrita, que está ali colocada, mas sempre pensando que o autor, quando ele produziu com uma intencionalidade, certo? Mesmo que a partir daquele texto eu entenda outros aspectos, ou eu associe esse texto a outros aspectos, mas eu vou sempre perceber a intencionalidade do autor, certo? Então, eu tenho a liberdade como leitora, eu tenho a liberdade de relacionar aquelas informações a outros aspectos, não somente aquilo que o autor me trouxe, mas eu preciso entender a ideia central do texto, certo? Que é exatamente o que eu chamei de intencionalidade, tá? E aí, normalmente, quando nós pensamos numa diversidade de textos, né, que aí estaria estabelecido aí os gêneros textuais, hoje nós vivemos a era da comunicação, nós estamos em contato permanente com o texto, quer queiramos ou não, certo? Você está dirigindo, você tem um semáforo, aquilo ali é um texto, você olha para um outdoor, é um texto, certo? Você olha a legenda do ônibus, é um texto, você olha a sua mensagem de WhatsApp, é um texto, você abre a internet, são textos. Então, nós estamos sempre em interação com textos diversos, de diversas formas, com diversas finalidades. Então, é importante a gente observar a questão da percepção do entendimento desses textos. E aí, levando em consideração isso, nós associamos sempre que o texto ele pode ser trabalhado aquilo que ele diz diretamente, que eu costumo chamar de a superfície do texto. As informações estão ditas pelo autor do texto, mas também eu posso perceber que um texto ele pode não dizer, ele pode só sugerir, ele pode subentender. Quando eu me limito a observar o que o texto me diz, as informações explícitas no texto, eu tenho um nível chamado nível da compreensão textual. Mas eu também posso perceber um texto não pelo que ele me diz, mas pelo que ele me sugere, pelas associações que eu posso fazer, pelas informações que o autor evidenciou. Mas eu posso associar para o contexto e perceber outras informações que estão subentendidas. Então, às vezes, uma característica interessante do texto é essa. Ele, às vezes, diz mais nas entrelinhas, no que ele sugere, do que propriamente daquilo que está dito diretamente. Então, aqui nós vamos ter dois conceitos importantes em análise de texto, que são as ideias explícitas do texto, que estariam na superfície do texto, superfície não no sentido de superficialidade, superfície no sentido das informações diretas, e vamos ter as ideias implícitas do texto, que são aquelas ideias que não estão ditas, estão sugeridas pelas informações, que aí associa um aspecto da interpretação propriamente dita. Relacionando aqui, turminha, os níveis que nós chamamos de níveis da análise de texto. E é importante ver isso, porque a análise de texto não tem teoria. Eu costumo dizer que a análise de texto ela tem uma educação de olhar.
Eu vou saber olhar para o texto naquilo que ele me diz ou naquilo que ele me sugere. E isso determina os níveis de análise. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com as informações explícitas, eu estou trabalhando aí o nível da compreensão. E, Josefine, como é que eu percebo isso? Você vai perceber lá no enunciado, o autor diz que, certo? O texto mostra que, a ideia central do texto é, certo? O texto afirma que, na hora que vier o enunciado desse jeito, corra o dedinho que a resposta estará no texto, porque você está trabalhando o nível mais elementar da análise, que é o nível da compreensão. Agora, às vezes, lá no enunciado, não aparece desse jeito. Aparece assim, o texto sugere que, a partir das ideias do texto, nós podemos deduzir. A partir do que o autor disse, é possível inferir. Cuidado com esses verbos, lembrem deles. Sugerir, inferir, deduzir, depreender, concluir. Eles são verbos que vão aparecer quando a questão envolve uma informação sugerida pelo autor e não dita diretamente. Eu vou deduzir a partir do que o autor me disse. Então, isso é o nível chamado nível da interpretação. E você, às vezes, precisa olhar essa diferença, perceber essa diferença. Se você está trabalhando com o nível de compreensão, corra o dedinho lá no texto. Agora, se você está trabalhando com o nível de interpretação, aí você precisa, além do texto, você precisa do contexto. E o que é o contexto, Josefina? Eu já disse, são os saberes que estão o meu dispor na leitura daquele texto. É o meu conhecimento de mundo, é o meu conhecimento de realidade. Às vezes eu tenho uma falha interpretativa porque eu não sei o contexto do qual o texto fala. Eu não sei em que contexto esse texto está inserido. E aí a falha interpretativa acontece. E essas falhas interpretativas, elas são perigosas. E tenham atenção, porque vocês vão passar por um processo seletivo. A elaboração de uma prova dessa é com distratores nas questões. O que são distratores? São alguns elementos que vão induzir você a errar. Ah, Josefina, mas por que eles têm essa maldade no coração? Por que eles querem que eu erre? É porque eles estão num processo seletivo. Eles querem ver aqueles que são mais atentos, aqueles que estão observando o que de fato está sendo pedido, para que você não acerte ao acaso, mas você mostra que de fato você está preparado, você está com aquela habilidade de leitura bem desenvolvida, certo? Então nós vamos ter os distratores e muitas vezes os distratores, a referência da análise e interpretação, são exatamente situações associadas à contradição. O que é a contradição? Vem lá um item que diz exatamente o contrário do que o texto diz. Exatamente o oposto. E às vezes você marca sem perceber. Quando você vê o gabarito, puxa, que bobagem que eu errei isso aqui, certo? Na realidade, eu sou muito burro, não é burrice, certo? Na verdade, é às vezes falta de atenção, às vezes é nervosismo, porque às vezes é só um detalhezinho. Diz lá, há uma relação direta entre educação e desenvolvimento econômico. E aí lá na opção aparece assim, inexiste uma relação direta entre educação e desenvolvimento econômico. Só porque lá no texto disse existe e lá na opção disse inexiste, você tem exatamente ideias contrárias pela presença do prefixo, mas na hora você não atentou porque você estava nervoso. Então requer atenção. Atentem, a contradição é uma falha de interpretação e muito associada à nossa falta de atenção, certo? Também existe a falha chamada de extrapolação, que eu costumo dizer que é a falha mais frequente, associada ao fato de eu deduzir uma informação que o texto não me trouxe. Eu tenho que interpretar o texto a partir da perspectiva do autor, da intenção dele. Pode até ser que eu, lendo o texto, eu me coloque diferente do que o autor disse. Eu nem concordo com as ideias do autor, mas eu preciso me limitar ao que o texto diz. O texto ele tem um limite, uma determinação das ideias, e eu não posso extrapolar essas ideias. Então, qualquer situação que o texto não me habilitou a deduzir, eu tenho aí uma situação de extrapolação, se eu deduzir dessa forma. Tá? Então, eu tenho que ter essa preocupação de não ultrapassar o limite do texto. Normalmente, essa extrapolação é para aquele aluno preguiçoso, que quer responder a questão sem ler o texto. Não façam isso, porque, Josefina, mas se eu for ler o texto, eu vou perder tempo. A Sesgran Rio, ela se caracteriza por ser uma banca com provas, com textos extensos,
com textos grandes. Eu não sei se eles vão manter esse padrão para o concurso, para o Enem do concurso, né, dos concursos, porque é a primeira vez que nós vamos ter uma prova elaborada com essa intenção. Mas, de qualquer maneira, os textos são longos e é bom que você se prepare para textos longos e precisa fazer a leitura, certo? Há situações que nós não precisamos ler, mas quando se trata da interpretação, nós precisamos fazer a leitura para não cair no processo da extrapolação, tá? E a última falha que normalmente acontece é a redução. O que é a redução? É quando eu confundo uma ideia principal com uma ideia complementar. Um texto é uma ideia central, entremeada de ideias complementares. Se eu confundo uma ideia complementar com uma ideia principal, eu estou reduzindo a leitura. A ideia está no texto, mas ela não é a ideia principal. Então, isso é chamado de redução. E para nós treinarmos um pouquinho aqui, eu trouxe duas questões que nós vamos determinar pontos importantes aqui nesse processo. Agora, no material de vocês, né, na apostila, nós temos as questões gabaritadas, nós temos muitas questões para vocês treinarem. Eu não vou conseguir resolver todas aqui no vídeo, mas as que eu coloquei lá na apostila, vocês têm o gabarito para fazer, né, com tranquilidade, com calma, observando, assistindo novamente a aula, se for necessário, mas observando os aspectos importantes da interpretação. Esse primeiro texto, ele é um texto que traz dados estatísticos. Ele diz assim, ó, dados sobre o perfil do jovem brasileiro, atividades de lazer e cultura. 52% nunca foram à biblioteca, exceto a da escola. 39% nunca entraram em um cinema. 62% não conhecem um teatro. 36% nunca foram a um show de música brasileira. 91% dos jovens assistem televisão entre segunda e sexta-feira, mas apenas 35% leem jornal. 90% dos entrevistados preferem passar os fins de semana conversando com amigos, enquanto 34% deles afirma ler algum livro nesse período. Então, nós temos dados aqui em relação à leitura, certo? Em relação à cultura, cinema e tal. Escolaridade e leitura. Jovens brancos, 9% têm curso superior incompleto. Jovens negros, 2% são estudantes universitários, enquanto 1% nunca foi à escola. Jovens, em geral, 23% nunca leram um livro sequer. 44% já leram algum livro. Então, a partir desses dados, o que ele vai nos trazer, né? 33% não leram nos últimos 6 meses, média total 1,6 livros lidos nos últimos 6 meses. Ainda é vergonhosa demais essa marca de leitura do brasileiro, certo? Nós temos uma média, por exemplo, na França, de 7,8, certo? Uma média altíssima de livros lidos, né? Então, nós ainda precisamos melhorar esse quadro. Mas o que a questão nos pede? A questão nos pede aqui, ó. Os dados apresentados na pesquisa mostrada acima sugerem que, olha o detalhe, sugerem, certo? Sugerir está aí associado com o nível de interpretação. Então, eu vou ter uma informação que o texto não me trouxe diretamente, mas que eu vou deduzir a partir das informações do texto. Então, a letra A. Os jovens do Brasil concedem primazia às atividades de leitura de livros e jornais? Não, pelos dados estatísticos é o contrário, né? Nós percebemos que não há essa preocupação predominantemente. Ainda temos que avançar nisso. Letra B. O panorama educacional brasileiro constitui atualmente uma referência positiva? Pelos dados gerais, nós ainda estamos numa panorâmica a desejar. Precisamos melhorar os índices educacionais ainda. Letra B. Letra C. Atividades ligadas às linguagens artísticas constituem uma preferência do grupo jovem, certo? Associando aqui uma situação dentro dessa referência da linguagem artística, né? Dentro de uma situação de cinemas, músicas brasileiras, nós vimos que não é uma predominância, tá? Existem discriminações que, embora oficialmente negadas, se refletem no campo da educação? Tá? Isso aí é uma situação que a gente pode ver
considerar, e a maioria dos jovens brasileiros reconhece o valor cultural e informativo das bibliotecas públicas. O primeiro dado que ele dá é que pouquíssimos frequentam a biblioteca. Então, nós teríamos a opção que mais se aproxima das informações estatísticas apresentadas, letra D de dado. Existem discriminações que, embora oficialmente negadas, se refletem no campo da educação. Quando ele dá a informação sobre o número de brancos e negros em termos de curso universitário, só 9% dos brancos tem superior incompleto. E só 2% dos estudantes universitários, certo? Associando aqui, aliás, 2% são estudantes universitários, enquanto 1% nunca foi à escola. Então, ele não fala diretamente sobre a discriminação em relação à educação em termos étnicos, mas traz uma situação aí que a gente pode deduzir. Então, a opção correta é a letra D. A próxima questão ela é bem simples. Ela é um texto, né, da própria banca, associando aqui a linguagem verbal com a linguagem visual, certo? O que eu chamo de linguagem visual? É a referência da imagem. Nós temos aqui a linguagem verbal, pare enquanto há tempo. E a linguagem visual, nós temos aqui um cigarro quebrado e que nos sugere a imagem de uma arma, certo? De um revólver. Então, qual é a lógica entre essas duas linguagens? Aí ele pede, na propaganda apresentada, o texto verbal que sintetiza corretamente a ideia presente, estritamente na imagem, é que o cigarro é uma. Letra A, é um vício que leva as pessoas à morte. Letra B, instrumento de prazer e desgosto ao mesmo tempo. Letra C, arma e por meio dela você está se matando. Letra D, forma de socialização das pessoas, mas mata. E letra E, marca do desequilíbrio das pessoas antes de tudo. Opção correta na associação da linguagem visual. Opção correta, letra C de casa. Sugere uma arma por meio da qual você está se matando, certo? Muito obrigada pela atenção e aqui nós finalizamos o nosso primeiro momento e tenho certeza que vocês terão tranquilidade em responder as questões propostas e gabaritadas aí para vocês. Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.